Eu quero te convidar então a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 3. Ele está no Antigo Testamento, está ali entre o profeta Daniel e o profeta Joel. Você vai encontrar facilmente buscando por essas referências. O capítulo de número 3 é um capítulo curto, tem só 5 versículos, mas não se engane, esse é o principal texto bíblico sobre o Evangelho, sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. É uma das joias mais preciosas da Escritura, esse texto. Se você depois puder, se debruce sobre o livro de Oséias, e você vai então entender tudo que a gente vai conversar aqui com maior clareza. Oséias, capítulo de número 3. Se você encontrou, preste atenção, eu vou ler, você acompanha comigo, depois você fica com a sua Bíblia aberta. Diz assim: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, e sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias, e esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, nós te engrandecemos e te louvamos por quem tu és. Porque apesar de nós, tu fizeste aquilo que não poderíamos fazer. Nos alcançaste com teu amor leal. Vieste até nós primeiro e nos alcançaste com tua graça. Usa esse texto para nos revelar a esperança que brota da cruz para as nossas relações conjugais. E nos ajuda e nos fortalece a vivermos no modelo do amor que o Senhor nos deu. Um amor leal, sacrificial e que vai até o fim. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. Quando você disse sim para o seu cônjuge, ou você que está aí à espera da sua preparada ou do seu preparado, como os irmãos costumam dizer, quando você disse sim ou quando você disser sim, quais são as expectativas, a esperança que você tem do casamento? Quais eram as expectativas, o que você esperava desse sim para o seu casamento? Quais eram as ideias que você tinha que a partir daquele momento, quando vocês disseram sim um para o outro, aconteceria na sua vida? Talvez a sua expectativa fosse felicidade. Ora, não há nada de errado com isso. Eu quero ter um casamento feliz, eu já passei por muitas coisas na minha vida e eu espero agora que encontrei essa pessoa ter felicidade tal como eu nunca tive. Talvez o que você esperava do seu sim, ou o que você espera quando der o seu sim, é companheirismo. É aquela parceria de vida que você vai encontrar no seu cônjuge, na sua esposa, para tudo aquilo que vocês forem enfrentar ao longo da vida. Talvez a sua espera fosse realizações. A luta já foi tão difícil até aqui, solteiro, sozinho. Agora, com outra pessoa, o que você espera é realizar, é conquistar as coisas que sozinho foram tão difíceis.
Mas a verdade, meus irmãos, como nós já vimos até aqui, especialmente no segundo sermão dessa série, é que algumas expectativas que nós colocamos no casamento nem sempre acontecem como nós queremos, como esperamos. E se você já é casado há algum tempo, eu não estou contando nenhuma novidade para você. Sem dúvida alguma, o que você encontrou no seu casamento, com a sua relação conjugal, talvez não foi essas coisas que eu citei ou as que você esperava encontrar. Você, sem dúvida alguma, encontrou em algum momento, em alguma medida, mas não em uma constância do casamento. Talvez o que você encontrou com mais efusividade foram feridas. Essas feridas te machucaram. Essas feridas, elas não cicatrizaram direito. Talvez o que você encontrou foram frustrações. Você criou expectativas tão grandes, mas quando elas não aconteceram, o que você viu então foi um coração frustrado pelas coisas que não deram certo. Talvez o que você encontrou foram mágoas, mágoas que ninguém vê, só você vê. No seu travesseiro, debaixo das águas do chuveiro, sozinho, você chora e lamenta porque as coisas que eram para dar certo, que era para ser feliz, que eram para ser realizadas, elas não acontecem. E as mágoas então começam a inundar o seu coração. A verdade é que muitos casais, eles não desistem do casamento porque deixaram de sentir amor. A realidade é que eles continuam, apesar das frustrações, da dureza do casamento, das mágoas, dos ressentimentos, eles permanecem. E a verdade é que o casamento acaba, ele deixa de existir por outros fundamentos, não por falta de amor. Eles deixam de acontecer, eles perdem a razão de ser, porque o casal perde a esperança um no outro. Perde a esperança de que as coisas mudem. Em aconselhamentos pastorais, não é raro a gente encontrar casais com dificuldades na relação, e eles, quando vão conversar com a gente, o que eles dizem é: eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido. Eu não sei por que nós estamos enfrentando isso, porque eu nutro amor, eu não sei por que a gente vive dessa forma. Mas a verdade, pastor, é que eu não vejo mais esperança. Eu já tentei, ela já tentou, eu já busquei terapia, nós já buscamos terapias conjugal juntos, mas já buscamos aconselhamento, a gente já leu a Bíblia, a gente já fez aquele curso famoso chamado Casados para Sempre, eu já chamei ela é a fulana do fulano, ele é o fulano da fulana, mas parece que não vai, a coisa não dá certo. Então, a razão deles se separarem e se divorciarem não é falta de amor, é perda de esperança. O que mata o casamento, então, é esse resultado de ressentimentos, de frustrações, de angústias, que vai alimentando essa desesperança que parece que o casamento não pode ser restaurado. E é nesse ponto curioso que a Bíblia nos surpreende. Onde não há esperança, é onde a Bíblia nos surpreende com uma das histórias mais escandalosas e mais absurdas que você já tenha ouvido no texto bíblico, mas que é real, porque é palavra de Deus. E essa história, apesar de ela ser a mais escandalosa, a mais absurda, ela é a mais linda, a mais preciosa, a mais maravilhosa sobre esperança que se aplica não só para a nossa realidade com Deus, mas também com a nossa realidade com o nosso cônjuge, com o nosso casamento. É a história do profeta Oséias e da sua esposa Gomer. Uma história que inspirou inclusive um livro, um romance, e que por sinal inspirou um filme também que eu quero que você assista. Vai colocar aqui para que você saiba que filme é e você possa procurá-lo. Esse filme chamado Amor de Redenção, você vai encontrar ele no Amazon Prime, não é gratuito, você vai precisar alugar, mas é baratinho. Mas escute, alugue
e assista com seu marido, com a sua parceira, com o seu futuro marido, a sua futura esposa, e você vai entender exatamente o que eu vou conversar com vocês hoje aqui, assistindo Amor de Redenção. Deixa eu te dar um panorama dessa história, para você não ficar na expectativa só do filme, e você já entender o que está acontecendo aqui. Nessa história, o profeta Oséias é ordenado por Deus a se casar com uma mulher, mas havia um contexto difícil nessa mulher para que o profeta Oséias aceitasse esse desafio do Senhor. Gomer era uma prostituta e ela vivia em um prostíbulo. E mesmo após Gomer ter sido acolhida pelo profeta Oséias, ele ter se casado com ela, essa mulher, depois de ter dado a ele filhos e ter sido salva pelo profeta Oséias, ela resolve o abandonar novamente. Ela abandona o seu lar e ela volta para a sua vida de prostituição. Ela busca outros homens e se perde na sua própria infidelidade novamente. Já não era suficiente a dificuldade inicial para Oséias, mas essa mulher, depois de tudo o que ele fez, ela resolve voltar a viver como ela vivia antigamente. E aí, nós vamos descobrir o que acontece com essa história. Aos olhos humanos, o casamento de Oséias estava decretado ao fracasso. Aos olhos humanos, o casamento estava acabado, o amor estava morto. Afinal de contas, que ofensa, não é? Como pode, depois de tudo que eu fiz por ela, ela agir dessa forma? Ou, como nós pensamos, como pode ele agir dessa forma depois de tantos anos no casamento? Parece que a esperança para esse casamento estava sepultada. Mas até que Deus intervém, onde nós não podemos agir, quando eu e você fracassamos na tentativa de perseverar, de perdoar, de acreditar, então a graça surge. Deus intervém e manda Oséias buscá-la de volta no prostíbulo. Manda Oséias ir até lá e novamente restaurar aquela mulher, comprá-la de novo, restaurar sua dignidade e se reconciliar com ela. Ah, Jefferson, brincadeira, é impossível isso. Isso não é verdade. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Esse é o capítulo que nós lemos, que diz para mim e para você que mesmo quando tudo parece perdido, sem esperança, fracassado, acabado, há esperança, porque o amor de Deus é maior do que o nosso próprio fracasso, é maior do que a nossa própria capacidade de insistir, de perdoar e de permanecer. Vamos olhar para o texto que a gente vai enxergar essas verdades aqui hoje. Logo no início desse texto, a primeira verdade que brota para nós, no capítulo 3, fique com a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo, é que o amor, ele persevera apesar das feridas. O texto, logo no início, no capítulo 3, versículo 1, vai mostrar que Deus vai ensinar para Oséias um tipo de amor que não é esse modelo de amor social que a gente vê, que é frágil, que ele é descartável, essas relações líquidas que começam com data de validade para acabar. O Senhor Deus vai dar a Oséias uma ordem para que ele expresse um tipo de amor que não é esse descartável, mas é um amor perseverante, apesar das feridas que ele estava experimentando. Dá uma lida comigo no início do versículo 1. O Senhor disse a Oséias, vá, é um imperativo, e trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. É isso que o texto está dizendo. Observe comigo o comecinho do texto. Vá
e trate novamente, mais uma vez, trate de novo. E como eu devo tratar essa mulher? Essa mulher que eu fui e resgatei ela uma vez. Vai comigo no capítulo 1, e lá no versículo de número 2, você vai encontrar qual era a condição de Gomer que Oséias encontra ela a primeira vez. Como eu disse para vocês, ela era uma prostituta. Olha no versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, ele lhe disse: vá, o mesmo imperativo do capítulo 3. E faça o quê? Tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. E então o que Oséias fez? Por isso, versículo 3, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Veja, a nação de Israel é uma nação que está no momento mais próspero da sua realidade nesse contexto histórico. Apesar disso, ela se esquece do seu Deus, aquele que havia tirado a nação do Egito, trazido até uma terra que mana leite e mel, e agora eles estão vivendo a maior fase, a melhor fase de prosperidade da nação. No entanto, essa nação decide abandonar o Senhor e viver a sua vida ao contrário daquilo que o Senhor havia estabelecido para eles, e começam a buscar outros deuses, a amar outros deuses, a se relacionar com outros deuses dos outros povos. E toda vez que isso acontece nas Escrituras, nós chamamos isso de idolatria. E essa idolatria de se relacionar com outros deuses que não o Senhor é sinônimo de adultério espiritual. Nós, ao invés de nos entregarmos ao nosso Deus, nós nos entregamos a outros deuses, tal como no casamento. Ao invés de nos entregarmos ao nosso marido ou à nossa esposa, nós, quando se entregamos a outra mulher, a outro homem, cometemos adultério. E era assim que a nação de Israel estava vivendo, em adultério com relação ao Senhor. E então Deus resolve tratar esse adultério. E Ele então resolve tratar mostrando para a nação um exemplo. E Ele usa o instrumento dele, o profeta Oséias, para exemplificar essa relação de uma nação caída, prostituta, adúltera, e o amor leal de Deus, apesar da nação ser como era. Então, ele determina que Oséias faça isso, vá lá e busque uma mulher adúltera. E veja no versículo 2, por quê? Porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Oséias, você vai servir de exemplo com a sua vida, um exemplo encarnado da minha relação com a nação de Israel e da nação de Israel para comigo. Então essa mulher é retirada do prostíbulo, levada para a casa de Oséias, eles vivem uma relação amorosa, ela dá a ele filhos, não é só esse que nós vemos aqui, mas Oséias tem 3 filhos com essa mulher, e aí o que acontece? Ela deseja não aquilo que ela estava experimentando, ela deseja o oposto, ela deseja acabar com essa relação que ela estava experimentando de afeto, de amor e de cuidado. Eu não sei se você conhece aquela música infantil que a gente canta com as nossas crianças assistindo Galinha Pintadinha, ou se você já brincou disso, Ciranda Cirandinha. Mas a verdade é que nessa música, quando a gente canta Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar, a continuidade da música diz assim: o anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e ele se acabou. Desde pequenos, eu e você somos acostumados a viver em relações frágeis que vão se quebrar ou se acabar em algum momento. Relações descartáveis, que são relações que não vão durar para sempre, porque o nosso olhar é o olhar daquilo que é insuficiente para aquilo que queremos. O amor que você tinha por mim, esse era pouco, não era suficiente.
Então, isso se quebra, se acaba. E parece que é exatamente isso que Gomer está experimentando. Não foi suficiente o que Oséias fez. Não foi suficiente tirá-la da vida de prostituição que ela vivia. Não foi suficiente dar a ela um lar. Não foi suficiente redimir quem ela era. O amor se acaba. A verdade, então, meus irmãos, é que ao longo das nossas relações conjugais, muitas coisas podem acontecer e também nos ferir, e o anel se quebrar, e o amor se acabar. A verdade é que essas feridas do que acontecem, geralmente nas nossas relações, elas não são tratadas direito. Se você já é casado, você percebeu em algum momento que na maioria das vezes, as feridas que você carrega no casamento, elas se cicatrizam sem tratamento. A gente não trata o problema. A gente não conversa com o outro sobre o que aconteceu. A gente decide se silenciar. E tudo que não é tratado da forma correta, meus irmãos, tudo que a gente não usa o remédio correto, pode gerar sequelas ou até marcas profundas na nossa vida. Esse texto mostra exatamente isso. E ele indica que já houve amor, um amor leal, real, profundo, que fez com que esse homem, lá no capítulo 1, fosse buscar e resgatar essa mulher. Mas agora, abandonado, traído, depois de tudo que ele fez, esse amor foi ferido. No entanto, Oséias é chamado por Deus a lidar com as feridas da relação dele. Não como ele estava lidando. Ele deixou a mulher lá, ela quis isso, ela que lide agora com a sua realidade. Ela foi para o prostíbulo, ela que fique por lá, eu não quero mais saber dessa mulher. A gente faz a mesma coisa, né? A gente manda mensagem para o pastor e fala, pastor, não aguento mais esse casamento. Eu não aguento mais essas relações abusivas. Eu não aguento mais passar por isso que eu estou passando. E eu quero abrir novamente um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que nós temos que lidar com todo e qualquer tipo de experiência dentro de um casamento sem confrontar as coisas como precisam ser confrontadas. Mas a verdade é que a gente não quer lidar com nada. Eu, em Santo André, junto com o pastor Isaac, lidamos com um rapaz que ele nos procurou dizendo que queria se divorciar. E quando nós perguntamos para ele por que ele estava querendo se divorciar, ele disse, eu não aguento mais, já conversei com ela, faz quase 1 ano e pouco, 2 anos que nós estamos casados, e ela engordou não sei quantos quilos, eu já falei para ela que não pode ser desse jeito. Eu olhei para o Isaac, e o Isaac estava se controlando assim, sabe, se segurando, e eu falei, rapaz, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Você se casou com essa mulher por causa da estética dela. Você casou com essa mulher porque ela tinha alguns quilos a menos antes de se casar e agora então você a descarta como se ela não fosse nada para você. Imagine as feridas dessa mulher. Feridas que não foram curadas da forma correta. Só que quando eu e você não tratamos as feridas da forma correta, o que sobra, o resultado do exame para mim e para você, é aquele terminal, é o divórcio. Mas, nesse texto que nós lemos aqui, o remédio para as feridas do casamento não é desistir, mas permanecer no amor, apesar do outro. Ele não deveria desistir da sua mulher, apesar dos seus erros. Ele deveria pegar o seu orgulho ferido e dar espaço a um outro tipo de amor. Não esse amor que abandona, que deixa lá, mas um amor perseverante, um amor que dá uma nova chance, que dá uma nova oportunidade. E olha só o que o texto diz, vá e abandone-a. Não, o texto diz, vá e trate novamente, mais uma vez, com amor. É isso que o texto vai dizer para nós. Um amor que não desiste da sua mulher, apesar dos erros, mas que trata-a novamente com o mesmo amor inicial que ele teve para com ela. Deus não diz abandone-a, Deus diz trate-a mais uma vez com amor.
Quando as feridas causam dores profundas, a gente passa a tratar o outro de qualquer forma, menos com amor. A gente bate a porta do cômodo, a gente deixa a comida no micro-ondas, quando ele chegar, se ele quiser, ele esquenta. É assim que a gente faz. No casamento, nem sempre a traição vai ser explícita, como a gente está vendo aqui. Nem sempre será um adultério, como nós estamos vendo na história de Oséias. Mas muitas vezes o amor morre aos poucos. As feridas vão se acumulando aos poucos. É aquela palavra dura que eu não merecia ouvir, mas que eu recebi. E essa palavra dura nunca foi tratada com o remédio certo. Ela simplesmente foi ignorada e as feridas foram se curando do seu jeito. Talvez é a frieza afetiva, é a falta de carinho, de escuta, de tempo juntos. A gente tem tempo para tudo, tem tempo para a série do Netflix, tem tempo para o celular, mas não tem tempo de cumplicidade, de conversa, de troca, de resolver os problemas, de colocar os pingos nos is em amor, novamente insistindo. A rotina sufoca, só se fala de filhos, problemas e contas, e as mágoas então vão se acumulando ao longo dos anos. É aquela indiferença silenciosa. Eles vivem juntos, mas não compartilham a vida. E é nessa hora que eles dizem, não dá mais, acabou, eu não consigo mais viver essa relação. O marido magoado já não conversa mais, e aí eles dormem de costas um para o outro. Ele chega em casa, liga a televisão, janta em silêncio, às vezes se tranca no quarto. A esposa, com o coração ressentido, faz as tarefas da casa, cuida dos filhos, mas no coração ela pensa, eu estou sozinha nessa relação. Eu faço tudo sozinha, eu não tenho ajuda dele, ele só se preocupa com as suas próprias coisas. A verdade, meus irmãos, é que nesse cenário de feridas abertas, de orgulho ferido e esperança esgotada, é que nesse cenário que a palavra de Deus diz para nós, como disse para Oséias, vá, trate novamente com amor, porque é isso que o Senhor espera de nós. Não abandone, trate mais uma vez com amor, tal como você tratou um dia. Apesar de ela ser amada por outro, apesar de ela ser adúltera, apesar de ele agir dessa forma, apesar dela estar agindo dessa forma, o que Deus espera de mim não é o remédio que o mundo oferece que abandona, que a pedra se quebra, que a gente descarta. O que o Senhor espera de mim é que eu trate essa ferida, essas situações com outro tipo de remédio, um amor perseverante. Porque quando tudo grita acabou, a graça de Deus sussurra para mim e para você, ame outra vez, dê uma nova chance, persevere. Mas você talvez está ouvindo tudo isso e está falando dentro de si, esse pastor endoidou, chegou no final da série maluco. O que ele está propondo é que eu lide com as minhas feridas e lide com elas com amor que persevere e vai até o fim. A resposta para isso não está na sua capacidade. A resposta para isso não está na sua força ou na sua condição própria de olhar para esses cenários de dor, de lágrimas, de fracassos, de feridas e suportar a partir da força do seu braço. Não. Oséias só pôde amar Gomer outra vez porque antes disso ele experimentou o amor de Deus por ele. E esse amor, quando ele experimenta, ele entende que esse amor persevera até o fim, apesar de quem ele é. E por isso, esse amor é o modelo que ele precisa para amar outra vez. Vamos olhar para o texto. Veja que, depois do que nós lemos aqui, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, o Senhor vai dar a segunda verdade que eu e você precisamos aprender hoje aqui. O amor tem um modelo, e não é o meu modelo ou o seu modelo. O modelo de amor que eu e você devemos viver é o modelo do amor de Deus para conosco. Olha a continuidade do versículo.
Ame-a de que forma? Ame-a novamente, trate-a novamente com amor. E aí vem a continuidade do versículo e diz para mim e para você: ame-a como o Senhor ama. É assim que você deve amar. Ame como o Senhor ama os israelitas. E ele vai dizer qual é o contexto dos israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses, adultério, prostituição espiritual, eles me abandonaram também, eles me traíram também, eles se relacionaram com outros deuses também, Oséias. Mas você deve amar essa mulher, tal como eu amo o povo de Israel, apesar da prostituição e do adultério deles, apesar de eles amarem os bolos sagrados de uvas passas. Eu acho tão curioso esse final do versículo de número 1, porque o profeta vai dizer que a nação amava mais os bolos do que o próprio Deus, que os tirou da terra do Egito. E sabe o que significa isso? É a nossa tendência caída de amar mais as coisas criadas, que trazem satisfação rápida, repentina, sabor na nossa boca. Mas a gente não tem a capacidade de olhar para aquele que de fato é o verdadeiro Deus que mata e sustenta a nossa fome. Não a do paladar, mas a fome da nossa alma. Não aquela que vai trazer sensações rápidas, como bolos de uvas passas, mas aquela que o pecado nos distanciou de Deus e a gente parece que tem um buraco dentro de nós. Como eu consigo amar perseverando, já que eu sou esse adúltero que procura nas coisas criadas satisfação e contentamento? Como eu consigo lidar com as feridas e com as marcas e com as dores? Quando eu pensei nisso, eu me perguntei o seguinte: Jefferson, qual é o seu referencial de amor? Quando você se casou com a Thaís, qual era o seu referencial de amor? Os teus pais? Os romances da TV? O dorama? Aquele casal do Instagram? Não tinha dorama na minha época, irmãos. É outra geração essa, não tinha dorama. Aquele casal fofinho do Instagram? Quando você disse sim, qual era o referencial de amor que você tinha? Quando você casou com essa mulher, quando você casou com esse homem, onde você se baseou para dizer: eu amo esse homem, eu amo essa mulher? Qual era o seu referencial? Preciso confessar uma coisa para vocês. Eu, quando me casei com essa mulher, eu não tinha referenciais de amor. Eu não experimentei muito isso nas minhas relações no início da minha vida. Meus pais se separaram e eu não tive, muito cedo, eu tinha 9 para 10 anos, e eu não tive um exemplo familiar que eu olhasse para eles e falasse: uau, é assim que é amor, eu quero viver dessa forma. Thaís, por outro lado, teve. Os pais dela se amam ao ponto de fazer feira juntos, irmãos. Sabe o que é isso? Fazer feira, não dá. Mas eles se amam ao ponto de fazer feira juntos. Eles vão para a cozinha, cozinhar juntos. Eles fazem tudo juntos. Eu fico olhando para aquilo e falo: uau, que coisa linda. Eu não tinha. E essa mulher, então, quando se casa comigo, em 2014, eu estava experimentando uma situação muito difícil já na minha vida. E sem referencial de amor, vendo a pessoa que era minha irmã, a quem eu nutria um carinho tão grande, partindo da forma como estava, eu estava com os meus sentimentos todos bagunçados. Eu não sabia o que era amar como ela esperava. Eu não tinha esse modelo. Então, quando a gente ia sair, a gente andava no shopping, eu nem pegava na mão, porque eu não sabia que precisava pegar na mão. E ela me dizia: você não vai pegar na minha mão? Eu falei: mas precisa pegar na mão, a gente não está aqui um do lado do outro. E ela: precisa, eu preciso que você pegue na minha mão. E às vezes eu não pegava, ela ia avaliando, ia deixando para ver se eu tomava a iniciativa, né? E eu ia andando e esquecia até que ela estava do meu lado. E aí ela tomou uma postura, ela diz assim: eu já sei o que eu vou fazer, eu não vou pegar na mão dele, eu vou parar e ficar aonde eu estou até ele perceber. E aí algumas vezes eu estava já tão lá na frente, quando eu olhava, cadê a Thaís? Eu olhava para trás, estava ela lá parada, esperando eu voltar
para pegar na mão dela, porque eu não tinha referencial de amor. Talvez você também não tenha. E é por isso que você tem agido no seu casamento como você acha que é certo, com as palavras que você acha que são certas, com os modelos que você construiu achando que é certo, na expectativa de que esses modelos que você tem vão fazer o seu casamento dar certo. Às vezes, então, é até um modelo que você viu, mas um modelo frustrado que agora você traz para a sua relação, nas bagagens da sua vida, você trouxe esse modelo e colocou ele aqui acreditando que esse modelo vai dar certo. E você reproduz isso. Mas para Oséias, o modelo não estava em um outro casal, em outro exemplo, mas o modelo estava no próprio Deus. Foi o amor de Deus que reacendeu o amor de Oséias por sua esposa infiel, e não foi os seus papais, não foi os exemplos que ele viu na rua, não foi olhando para a nação de Israel pervertida. Quando ele entendeu que o Senhor estava esperando dele, que ele amasse novamente como ele amou um dia, apesar de quem Gomer era, ele se pergunta, mas baseado em que amor? Porque eu não consigo. Então Deus diz, haha, eu vou te dar a receita, esquece os 7 passos, olha para mim, eu sou o modelo de amor que você deve imprimir e expressar para essa mulher. Foi o amor de Deus aos filhos de Israel, apesar de quem eles são, apesar de amarem mais os bolos do que o próprio Deus, que inspira Oséias para que ele ame Gomer, apesar dos erros dela. Então, Deus não está exigindo nada de Oséias que ele mesmo já não tenha feito. E aí deixa eu te dizer uma coisa que talvez você até hoje não tenha percebido. Mas não foi a cruz que despertou o amor de Deus por mim e por você, pecadores. Foi o amor de Deus que levou ele até a cruz, apesar de quem somos. Nós não merecíamos. Nós não éramos nada. Nós escolhemos outros deuses, nós escolhemos sentar no trono do nosso coração e desejamos mais bolos do que o próprio Deus que nos salvou de quem éramos. Mas apesar disso, Ele ama apesar de mim, Ele ama apesar de você. E se você tiver interesse em descobrir uma teologia bíblica maior sobre isso, sobre esse amor, você verá que João, na ilha de Patmos, lá no livro de Apocalipse, disse que esse Deus que ama, Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele amou ao ponto de decidir morrer antes da fundação de todas as coisas. Significa que ele olhou no túnel da história e ele já tinha visto o meu pecado e o seu pecado, mas por sua soberania, ele decide morrer apesar de quem nós somos. Ele decide criar todas as coisas, ele decide perseverar na criação, apesar dos meus erros e apesar dos seus erros. Ele decidiu criar você do jeitinho que você é, um pouquinho homenzinho torto, né? Que nem diz as músicas do Três Palavrinhas, mas apesar disso Ele te criou porque Ele te ama, mesmo sabendo que você escolheria bolos de uvas passas ao invés dele. Deixa eu te dizer uma coisa, o amor então não é apenas um sentimento, o amor é uma decisão moldada no caráter de Deus. E esse é o exemplo de amor que eu e você devemos ter. O modelo de amor humano é condicional. A pedra que se quebra, o amor que não recebe, então se acaba. Se ela mudar, eu mudo. Se ele fizer, eu faço. E a gente fica nessa briga, nessa guerra. Eu não vou dar o braço a torcer. Mas o modelo de amor que Deus nos ensina não é esse. O modelo de amor é, eu amo primeiro, mesmo quando não há mérito, mesmo quando eles não fazem, mesmo quando Israel é adúltero, mesmo quando essa nação é adúltera, eu amo Israel primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, o casamento precisa encontrar nesse amor o seu padrão, e não nos modelos que você acredita.
Porque apenas o amor de Deus é capaz de sustentar aquilo que eu e você não conseguimos. Como eu vou buscar essa mulher novamente? Sim, você vai fazer isso porque o exemplo não é a sua força, não são os modelos. O exemplo é o próprio amor de Deus por você, pecador salvo pela graça. Se formos amar apenas na força dos sentimentos humanos, cedo ou tarde a gente vai fracassar e você vai ligar para um advogado e vai dizer: pode dar entrada no divórcio. Porque eu e você não somos bons. Eu e você fracassaremos. O amor conjugal que não é sustentado pelo amor leal, no padrão do amor de Deus, ele em algum momento vai agir de forma fracassada. Mas como então, Jefferson, Deus ama? Ele ama em uma medida que não espera, que não recebe nada em troca, que não cria expectativas, que as expectativas do sim dele em morrer não foram como as minhas expectativas e as suas quando dissemos sim para o nosso parceiro ou para a nossa parceira. As expectativas de Deus não tinham a ver com o outro. As expectativas de Deus sobre amar tinham a ver com Ele. Então, amor não é sentimento que deriva do que o outro faz. Amor é decisão que age independente do que o outro faz. Eu decido amar. No início, então, da nossa relação, eu e Thaís, estávamos enfrentando muita coisa. Tinha uma irmã que estava partindo, tinha um Jefferson que não tinha referencial de amor e que entrou em depressão. Vocês já sabem dessa história, eu já compartilhei com vocês. Então foi muito difícil o nosso começo, o nosso casamento, inicialmente para mim e para ela, foi muito difícil a gente conseguir achar o elemento de compatibilidade, das coisas darem certo. A gente teve dificuldades, parecia ferro afiando outro ferro, aquela coisa. Mas eu me lembro que um dia ela chegou em mim e disse o seguinte: eu não me casei com você para que essa relação tivesse um fim que não fosse glorificar a Deus. Eu não me casei com você para que essa relação acabasse. Eu vou até o fim com você. Não importa se você vai mudar, não importa se as coisas vão ser como eu esperava, eu vou até o fim com você. Deus seja louvado pela vida da Thaís. Não porque ela é boa, porque ela já chorou muitas vezes sozinha. Mas louvado seja Deus porque ela perseverou no exemplo do amor de Deus, que vai até o fim. E aí você vira para mim e diz assim: coitada dessa mulher, coitada da Thaís. Dá para entender, né? Porque se o modelo do nosso amor é o próprio Deus, então a gente precisa entender que esse amor não fica apenas no discurso. O amor de Deus se revelou em ação e ele custou muito caro. E é exatamente isso que Oséias nos mostra no versículo seguinte. E foi isso que Thaís mostrou para mim. Deixa eu mostrar para você também. No versículos de número 2 a 3, o Senhor vai revelar para nós a terceira e última verdade desse texto tão precioso. Esse amor que persevera, e ele persevera não na força do nosso braço, mas ele persevera no exemplo do modelo de amor de Deus por nós. Mas ainda assim é difícil, Jefferson, porque como eu vou viver isso na prática? Olha o que está escrito no versículo de número 2. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E versículo de número 3. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. A terceira verdade que a gente enxerga nesse texto é que esse amor que persevera no exemplo de Deus é um amor que entendeu que para que as coisas permaneçam, ele precisa se sacrificar para restaurar e reconciliar. E é isso que Oséias está fazendo.
No capítulo de número 3, no versículo de número 2, você verá que Oséias faz um sacrifício. Não só o do seu próprio ego, de voltar e amar novamente, de engolir o seu orgulho, de passar por cima das suas feridas maltratadas, mas se não bastasse tudo isso, esse homem agora precisa colocar a mão no bolso para resgatar aquela mulher novamente. Olha o que está escrito aí. Eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Se você não conhece o contexto histórico do Antigo Testamento, esse valor que a Bíblia nos diz que Gomer custava, muito provavelmente ela estava em um prostíbulo e ela estava sendo escravizada por algum dono de prostíbulo e ela não podia sair daquele lugar por sua livre e própria vontade. Alguém precisava comprá-la novamente. E esse valor que é atribuído a ela é o valor de metade do que valia um escravo naquela época. Significa que Gomer tinha valor, mas um valor menor do que o de um escravo. O seu grau de imundícia, de condição desprezível era tão grande que Gomer tinha um valor que era menor do que um próprio escravo. E mais, ele não só paga, mas como dinheiro, como ele também dá 1,5 barril de cevada. Metade do valor de um escravo e comida de animal. Isso mostra a condição degradante em que ela estava. Gomer não era mais alguém que desfrutava de dignidade. Quando Thaís disse para mim, eu vou continuar até o fim, não importa que você mude, ela estava pagando um preço para que esse homem indigno pudesse encontrar novamente dignidade. Amor, relação, não existe se eu e você não pagarmos preços, sacrifícios, e às vezes será o nosso orgulho, ou às vezes será outra coisa que nós precisaremos colocar. Mas por quê? Olha a continuidade do versículo. Versículo de número 3. E eu lhe disse, Oséias disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta. Você não pertencerá a nenhum outro homem. Sabe o que Oséias está fazendo? Aquilo que um dia Deus fez por mim e por você. Ele olhou para essa mulher e disse, eu vou me sacrificar. Eu vou engolir o meu orgulho, eu vou pagar o preço que precisa ser pago, ainda que esse preço revele somente quem você é, a sua indignidade, a sua podridão. Mas eu vou fazer isso para que você seja restaurada. Ele não compra Gomer como uma escrava. Ele não compra Gomer como algo, um objeto que será alvo de humilhação. Está vendo? Se não fosse eu, você ia continuar lá no prostíbulo, sofrendo, valendo menos que um escravo, valendo menos que um animal. Se não fosse eu na sua vida, o que seria de você? Não, ele compra essa mulher, ele se sacrifica para que ela fosse a sua esposa amada. O resgate não é para humilhação, é para restauração da dignidade. Você viverá comigo. Você será minha mulher. Você não será mais prostituta. Você não vai mais pertencer a outro homem. Você agora é a minha esposa. Eu serei o seu marido. Rafael falou aqui na sua oração sobre restauração de coisas. Eu não sei se você então já gastou tempo olhando para isso, mas restauração exige tempo, exige esforço, exige intencionalidade, exige paciência para que essa restauração seja bem sucedida. E sabe por quê? Porque restaurar uma coisa vai envolver várias etapas. Não vai ser de uma vez por todas. Não.
Não vai ser uma única vez que você vai ter dificuldades e vai trabalhar no seu marido ou na sua esposa. Não. Por todos os dias você viverá comigo. Foi isso que Oséias disse para Gomer. E nesse processo de todos os dias vivendo comigo, você não será mais adúltera, você não será mais prostituta, você não vai mais pertencer a nenhum outro homem. Restaurar a sua relação vai envolver tempo, talvez muitos dias, muitos processos. Vai ter que desmontar, vai ter que reparar, vai ter que substituir peça, vai ter que buscar algum produto, vai ter que polir, fazer acabamento. Mas se você lembra do sermão do domingo passado, você se lembra que eu te disse que você é um instrumento que Deus quer usar com poder, pelo Espírito Santo, para formar Cristo na vida do seu companheiro e da sua companheira. Então, se sacrificar implica em renunciar a si próprio, entender que não é mais sobre você, mas transformar o seu casamento num palco para a glória de Deus, a fim de que Cristo seja restaurado no outro. Para que você possa dizer, você não será mais um adúltero, mas você viverá comigo por todos os dias, porque Cristo será restaurado na sua vida. Eu vou fazer 12 anos de casado, e lá no começo, o que a Thaís estava dizendo para mim era isso: vai ser difícil para mim, mas eu vou restaurar a imagem de Cristo em você, Jefferson. Agora, para quê? Por que, Jefferson? Olha o final do versículo de número 3. Você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, não pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Oséias poderia dizer, já fiz minha parte. Olha, te tirei de lá, investi, engoli meu orgulho, paguei o preço, agora vai lá, Gomer, começa a sua vida de novo. Você é uma mulher bonita, você tem todo um tempo de vida pela frente, recomeça. Não. O objetivo das nossas relações não é sacrificar para restaurar, para que o outro agora viva a sua vida. É para reconciliação. E eu viverei com você. Você será a minha esposa e eu serei o seu marido. O objetivo não era restaurar apenas, era reconciliar. Eu viverei com você. O relacionamento seria construído, reconstruído novamente, debaixo da intimidade, da fidelidade. Você não pertencerá mais a nenhum outro homem. O amor de Oséias por Gomer é redimido no exemplo de Deus para trazê-la de volta para um relacionamento conjugal. No casamento, meu irmão, perdão sem reconciliação não existem. Se você está disposto ou disposta no exemplo de Cristo a perdoar, o objetivo não é cada um viver a sua vida. Não, eu já perdoei, só não consigo mais ficar com ele ou com ela. Não. O objetivo é reconciliação. O alvo final é a graça que nos chama a reconstruir a intimidade que foi destruída pelo pecado. O alvo final é reconstruir a unidade, a comunhão. Amor no casamento custa, e talvez custará muito caro para você. Custa orgulho, custa renunciar o ego, custa perdoar de verdade. A esposa vai então olhar para o seu marido depois de uma traição e não vai decidir ficar junto fingindo que nada aconteceu. Não, aconteceu, isso dói, machuca, fere. Eu vi as conversas que você teve, que ela teve, mas eu perdoo, não porque eu sou bom, não porque o outro merece, mas porque eu aprendi
que o exemplo de amor que o Evangelho ensina é o exemplo que Deus nos dá. Ele ama primeiro, independente do outro. E quando eu não conseguir, Jefferson, quando eu não tiver forças para isso, eu te entendo. Mas e se eu te apresentar um Oséias maior essa noite? O resgate de Gomer prenuncia o resgate de Cristo por mim e por você. Ele é o Oséias maior, que não pagou prata nem ouro, como disse 1 Pedro, mas pagou um preço muito maior por mim e por você, o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário, apesar de quem nós somos. E ele fez isso para quê? Para restaurar aquilo que o pecado destruiu, para que a beleza da criação fosse devolvida, para que a dignidade fosse reconstruída. E então, a partir disso, como o Novo Testamento nos mostra, nós não somos mais chamados pecadores, embora ainda sejamos pecadores. Agora, a partir do que ele fez, como somos chamados? Justificados, porque fomos alcançados pelo amor, pelo perdão verdadeiro e pela graça de um Deus, apesar de quem somos. Assim como Gomer, nós também somos infiéis. A gente se vende ao pecado e nos afastamos do nosso verdadeiro esposo. Mas Deus em Cristo fez exatamente o que pediu a Oséias. Ele perseverou em nos amar apesar de nós. Ele se tornou o modelo perfeito de amor, amando primeiro quando nós não tínhamos méritos. E ele se sacrificou a si mesmo para restaurar e reconciliar consigo todas as coisas, mas não com preço que o mundo paga, com preço de sangue. E é por isso que então eu e você podemos olhar para o que o apóstolo Paulo disse e desfrutarmos. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do teu amor, Senhor. O amor que recomeça da cruz, ele dá uma nova chance, que reconstrói, que não nasce em nós, mas que permanece até o fim. Se hoje você quer experimentar isso, mesmo tudo parecendo perdido, sem esperança, eu quero convidar você a orar. E se você é casado e está aqui, eu quero que você pegue na mão da sua esposa, porque sem dúvida tem feridas aí, como tem aqui. Com certeza você já feriu ela, você já feriu ele. Se ela não está aqui, então pense nela. Quando sair daqui, ligue para ela, ligue para ele. Se você está se preparando para casar, então saiba que esse é o modelo de amor que você deve construir o seu casamento. Porque o amor de Deus é maior do que o nosso fracasso e a nossa incapacidade. Curve a sua cabeça. Deus bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado por revelar para nós teu amor da forma mais escandalosa, mais difícil de compreender. Eu e meus irmãos somos adúlteros e vivemos distante de ti, procurando nas coisas criadas a satisfação e o contentamento que somente o Senhor pode dar. E a gente começou a expressar essa relação com outros também. A gente ama, mas ama de forma descartável. A gente fere, a gente magoa, a gente se ressente, porque nós não somos bons. O pecado nos afeta de tal forma que mesmo o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue. Mas o mal
mal a gente sempre está fazendo, Senhor. Somos inclinados a Ele. Mas a minha oração nessa noite é que o Senhor, por Teu Espírito, capacite esse homem e essa mulher. Não importa quantos anos eles estão vivendo juntos, não importa quantas feridas já existam, que por Tua graça, o bálsamo que brota da cruz sare essas feridas. Que eles possam sentar e conversar, que eles possam perdoar um ao outro e que eles tenham disposição no poder do Espírito para perseverar quando eles se cansarem, quando as coisas não forem mais esperançosas. Que no exemplo da cruz o amor persevere, que no exemplo da cruz a gente esteja disposto a pagar os preços que forem necessários para reconstruir a imagem de Jesus no nosso casamento, para que ele seja palco para a Tua glória. E quando isso acontecer, reconcilia-nos, acende o amor, reconcilia essas famílias, para que a primeira opção não seja a ruptura, mas seja o exemplo do Teu amor, que nada pode separar-nos de Ti. É assim que oramos, gratos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.